Olá gente, aqui é o Zé. Neste vídeo eu dou início à resolução dos exercícios de apoio da lista de apoio da semana 5 de Física 1. A minha intenção é resolver 6 exercícios dos 15 que são apresentados, do 1 ao 4, e o exercício número 8, 8, e também o 15. Não, 15 não, 14. Bem que o 15 também é bem interessante. Vamos ver se eu consigo fazer o 15 também. Bom, espero ter capacidade para fazer todos os exercícios. Caso você já tenha visto os vídeos anteriores, eu tô meio bonzão. Vamos ver se eu consigo. Então a intenção é fazer os 4 primeiros exercícios, além do 8, do 14 e do 15, e do 1 ao 4, porque eles usam o mesmo sistema, né? Então são complementares. Acaba sendo um exercício só, muito completo, vai abordar vários conhecimentos bastante importantes, tanto para as próximas matérias quanto para a prova. Tá legal? Então, começando pelo exercício 1. O exercício 1 apresenta uma figurinha, né, de um canhão que está apoiado numa base elevada. O enunciado diz que a figura ilustra a situação no instante em que um projétil de massa igual a 20 kg sai da boca de um canhão. As condições iniciais são especificadas na figura. O referencial cartesiano é também apresentado nessa figura. Então, bastante importante, o referencial cartesiano se encontra, a posição de origem se encontra bem no pé do penhasco, ou nessa base elevada. Então, segundo esse referencial cartesiano, ele é positivo para posições acima, negativo para posições abaixo, positivo para posições à direita e negativo para posições à esquerda. Então é um plano cartesiano bastante tradicional. Adotaremos, ademais, no instante inicial igual a zero. Então, T0 igual a zero. Desculpem. Primeiro item. Escrever as componentes das acelerações AX e AY do projétil. Então, primeiro eu vou fazer um pequeno diagrama de corpo livre. O que ele quer é que a gente apresente as acelerações na horizontal, que a gente chama de AX, e a aceleração na vertical, que ele chama de AY. A X e a Y, obviamente, por serem acelerações, são resultado da incidência de forças. Uma vez que você tem uma força sendo aplicada em uma massa, consequentemente você tem uma aceleração. Ou se você tem uma aceleração é porque você tem uma força sendo aplicada nessa massa, nesse objeto, nessa partícula. Okay? Que seja o nome dado. É claro que a força, por ser uma grandeza vetorial, ela pode vir e partir de qualquer direção, né? Se aplicada numa determinada massa, de qualquer direção. Usando o referencial cartesiano, então a gente pode muitas vezes decompor essa força em componentes na horizontal e componentes na vertical. E a gente faz isso de modo a estudar o que acontece, né? Quais são as consequências da incidência dessa força. Você vai fazer com que exista uma aceleração, uma desaceleração do objeto, se ele permanece parado, de qualquer maneira, o estudo das forças que muitas vezes se equilibram ou geram movimento. Nesse caso específico, a gente tem um projétil que é lançado de um canhão e, consequentemente, como ele foi lançado de um canhão, ele vai ter uma velocidade inicial
razoavelmente alta, que o exercício informa para a gente que é de 10 metros por segundo. Então, a direção da velocidade estaria mais ou menos com esse ângulo em relação à vertical, à horizontal, desculpe. Mesmo essa aceleração, ela está meio que na direção errada. Já. Estaria, na verdade, nessa... A direção está certa, mas o sentido estava errado. Tá? Y nesse sentido. Bom, uma vez que o projétil é lançado, ele acaba que não tem praticamente nenhuma força atuando sobre ele. Eu não posso dizer exatamente que ele está abandonado, mas não há nenhuma outra força atuando sobre ele, exceto o próprio peso, que é uma consequência da interação da gravidade, da força gravitacional entre o projétil e o centro do planeta Terra. Então, o projétil, por ser uma bala, ela não tem propulsão, então ela não tem como gerar uma força que incida sobre ela mesma, e não tem vento, não tem qualquer outra força. Então, excluindo qualquer outra força que possa incidir sobre essa massa, o que resta é simplesmente a força-peso. Simplesmente peso. E ela está nessa direção e sentido. Por estar unicamente na vertical, porque lembre-se que a força-peso, por ser uma força de interação entre o centro da massa do objeto e o centro da massa do planeta, ela sempre aponta verticalmente para baixo. Então ela não tem nenhuma componente na horizontal. Sendo o peso a única força que incide sobre essa massa, a aceleração na horizontal é igual a zero. E a aceleração na vertical é simplesmente a aceleração da gravidade, que a gente vai chamar de menos. Vamos ver se o exercício especifica. Então, como o exercício não especifica, então a gente vai falar que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Colocando na forma de vetor unitário, a gente tem que a aceleração é igual a zero i menos 10j metros por segundo ao quadrado. Então essa é a resposta do item A desse primeiro exercício. Se vocês têm dúvidas com relação ao uso de vetor unitário, normalmente é um sistema que eu acho, eu não diria inútil, mas desnecessário em muitos casos, eu vou usar bastante na resolução desse exercício. Se vocês tiverem dúvida, é um bom momento para treinar um pouco mais e tirar algumas dúvidas. Então, novamente, a aceleração no eixo horizontal não existe, porque não existe nenhuma força que tenha componentes nessa direção. E a aceleração na vertical, unicamente, a única responsável é a aceleração da gravidade, que está na direção vertical, só que com sentido negativo, que ela está apontando para baixo. Bom, no item B, quais as condições iniciais do movimento desse projétil? Uma vez que a gente já tem aceleração que
está presente desde o momento inicial, então as outras condições iniciais seriam a velocidade e a posição, que são duas grandezas vetoriais. Então vamos começar com a posição. Bom, vou desenhar novamente o diagrama de forças livres. Vou colocar os vetores que estão presentes. Então tem o vetor velocidade inicial, que tem duas componentes, Vx e Vy. Além dos vetores de velocidade, eu tenho o vetor posição. O vetor posição, ele liga o ponto de origem do meu referencial, é o ponto 0, 0, ou simplesmente o ponto O, até a posição que a partícula ou objeto ocupa em determinado instante. Então, no instante t igual a 0, a posição do meu objeto é, na horizontal, 0, porque aqui é meu referencial horizontal. Como ele está nessa posição, ele não tem projeção no eixo x, nem positivo nem negativo. Ele está exatamente no ponto 0 na horizontal. Já na vertical, ele está 765 metros distante do ponto de referência, ou ponto de origem. Então, esse vetor posição, que eu vou chamar de R0, ou R0 assim, porque como ele é um vetor, ele está em função do tempo. Então, para R inicial, que é o que o exercício está pedindo, usando o sistema de notação de vetor unitário, 0i mais 765J. Tudo bem? Então, sim, isso é dado em metros. Eu poderia fazer uma notação comum, dizer que esse é o ponto inicial, né, chamar de P0, índice 0, falar que ele ocupa a posição 0x e a posição 765y. Também seria uma maneira de apontar a posição dele, que é uma condição inicial. Só por uma questão de treino, usar esse sistema de notação. Bom, uma vez que a gente conseguiu definir o vetor posição inicial, a gente agora precisa definir o vetor velocidade inicial. V0, assim, será igual Vx mais Vy J. Bom, essa notação eu só usei para vocês perceberem que, como a velocidade inicial ela tem um ângulo em relação ao plano horizontal, que é o que eu uso como referência para ângulo, vai ter uma componente x e uma componente y. E para calcular essas componentes, eu preciso usar aquelas identidades trigonométricas de seno e cosseno. Se vocês já acompanharam os exercícios anteriores, eu posso escrever que a velocidade horizontal inicial
igual a velocidade inicial vezes cosseno de 53 graus, que é o meu ângulo θ. Então, a minha velocidade horizontal inicial será igual à velocidade inicial, que é 300 metros por segundo, vezes o cosseno de 53 graus, 0,602. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que ver x0 igual a 180,54 metros por segundo. Vocês podem verificar que no gabarito eles aproximam muito esse valor. Se não me engano, VX0 eles consideram como 180 exatos. Eu vou tentar usar, sempre que possível, 2 casas decimais, pelo menos, de modo a conseguir resultados mais precisos. E aí, por comparação, vocês podem ver quanta diferença isso faz com os resultados que foram apresentados no gabarito. Bom, isso é a velocidade horizontal. Agora, a velocidade vertical é igual a velocidade inicial vezes o seno do meu ângulo θ. Seno de 53 graus. Velocidade vertical inicial. A velocidade inicial que é 300. Vezes o seno de 53 graus. 0,899. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que a velocidade vertical inicial é igual a 239,59 metros por segundo. Agora que eu tenho as duas componentes, horizontal e vertical, eu vou jogar no meu sistema de vetor unitário. Velocidade inicial será igual a velocidade horizontal, que é 180,54 e mais a velocidade vertical, que é 239,59 J, isso em metros por segundo. Pronto. Anteriormente eu tinha definido o vetor posição inicial e agora eu tenho o vetor velocidade inicial escrito nas suas componentes. Pois bem. O item C. Escrever as equações horárias das componentes do vetor velocidade e do vetor posição. Se eu não me engano, tem um erro no gabarito. Na verdade, não um erro, mas uma falta, né? Porque ele só calculou, se não me engano, o vetor velocidade. Ele não colocou a equação horária e o vetor posição. Então, vamos lá. A equação horária é simplesmente a variação tanto da posição quanto da velocidade em função do tempo.
Então, começando novamente pelo vetor posição, ou a equação horária do vetor posição, vetor R em função do tempo, será igual a posição horizontal em função do tempo e mais a posição vertical em função do tempo, J. Então, novamente eu vou usar o vetor unitário para descrever a equação horária do vetor posição. Então eu tenho aqui duas situações, a variação, ou a equação horária horizontal, e a variação da posição vertical em função do tempo. São duas situações diferentes porque o exercício ele já tinha pedido para a gente... bom, acho que ele não colocou, mas normalmente ele despreza qualquer interferência na velocidade horizontal. Quer dizer que a velocidade horizontal ela é uma constante. Isso facilita bastante os cálculos. Uma vez que ela não se altera, a velocidade não se altera, ela permanece uma constante, a gente pode dizer que, bom, a velocidade horizontal é igual à variação da posição horizontal em função do tempo. Como a gente está interessado no deslocamento horizontal, então ΔS de t é igual a velocidade horizontal, que é uma constante, vezes o tempo. A velocidade da horizontal a gente já tinha calculado anteriormente, que é justamente o versor I, né, do vetor velocidade inicial. Delta S em função de t, x, né? Isso é igual a 180,54. Então essa vai ser a equação que vai determinar a posição horizontal do projétil em função do tempo. Então escrevendo essa primeira parte, esse vetor posição, a equação do vetor posição, será 180,54. Agora vamos para a equação horária da posição vertical, que é um pouco mais complexo. Como é um lançamento oblíquo, então ele vai descrever uma trajetória parabólica. E essa posição vertical ela vai ser descrita pela fórmula do sorvetão. Então, SY de t é igual S0 mais V0t mais meio de t ao quadrado. Colocando os parâmetros que a gente já conhece, a posição vertical em função do tempo será dada a posição inicial vertical 765 mais a velocidade vertical, que é a componente VY, a gente já calculou que é 239,59 vezes t, que a gente está fazendo em função de t, mais meio
Aqui, a gravidade, eu acabei de perceber que na minha resolução, no primeiro item, eu falei que a aceleração da gravidade era 10 metros por segundo ao quadrado. A partir desse momento, eu acabei assumindo que a aceleração é 9,81 t ao quadrado. Sinceramente, eu não sei porque eu acabei fazendo essa mudança, mas como todo o resto da resolução até o exercício 4 eu uso esse valor, eu vou continuar usando esse valor. Fazer uma pequena correção no item A, que a aceleração vertical, né, que a aceleração da gravidade, é menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, desculpem pela falha. Teria facilitado muito meus cálculos se tivesse assumido 10 metros por segundo ao quadrado como aceleração da gravidade. E mais uma correção. Por conta da direção da aceleração da gravidade, lembrando no meu referencial, a aceleração ela é negativa. Então, que antes era positivo esse sinal, a aceleração é negativa, então esse termo fica negativo. Terminando de simplificar essa equação, 765 mais 239,59 t menos 4,9 t ao quadrado. Bom, então esta equação representa a variação da posição vertical em função do tempo. Então eu tenho que colocar aqui no meu vetor posição. 765 mais 239,59 t menos 4,9 t ao quadrado. J. Isso tudo é dado em metros. Então a minha primeira equação horária, que é a equação horária da posição, já está dada. O segundo passo nesse item é determinar a equação horária da velocidade. Então, o meu vetor velocidade será dado por... Para determinar essas componentes da velocidade, né, da equação da velocidade na horizontal e na vertical, basta somente eu fazer a derivada das equações que eu tinha conseguido do vetor, ou da equação horária do vetor posição. Então, se a equação horária horizontal era dado por 180,54 t, a velocidade, o tempo será a derivada da posição em função ou em relação ao tempo. Derivada de 154 vezes t é simplesmente 180,54. Eu diminuo 1 grau da variável de interesse, que é o tempo. Aqui está elevado t elevado a 1.
menos 1 é igual a zero. Qualquer termo elevado a zero é igual a 1. Então 180,54 vezes 1 é igual a 180,54 metros por segundo. Então eu tenho a minha primeira componente, vetor, equação horária do vetor velocidade. 80,54. Percebam que a velocidade ela não está exatamente em função do tempo, porque ela é constante. Pelo menos a velocidade horizontal ela é constante. Agora, a velocidade vertical ela é um pouco mais complicada, então vamos fazer um pouco mais passo a passo. Posição vertical em função do tempo. Vou fazer um pouco. Igual 765 mais 239,59 menos 4,9 vezes. Daqui eu simplesmente peguei do item anterior. Então a velocidade em função do tempo vai ser igual à derivada dessa equação. Lembrando que a velocidade vertical derivada da equação horária da posição em relação ao tempo. Então vou derivar toda essa equação em relação a t. Derivada de constante é zero, mais derivada de um termo onde a variável de interesse está elevado a 1, vai ser o próprio número, o coeficiente, então 239,59, menos, derivando esse termo, o t está elevado ao quadrado. O 2, que está aqui em cima, ele desce multiplicando, então 4,9 vezes 2 vai dar 9,81. Aqui vai ficar t elevado a 2 menos 1, então vai ficar t elevado a 1, simplesmente t. Então a componente y do vetor velocidade vai ser 239,59 menos 9,81 J, isso em metros por segundo. Tudo bem? Pois bem. Então aqui a gente encerra o item C. Agora, que é o mais interessante, o item D, ele pergunta qual é a posição ou as coordenadas x, y e a velocidade do projétil ou suas componentes no instante t igual a 24 segundos. Então, o que ele quer, qual é a posição, né, ou qual são as componentes da velocidade no instante t igual a 24 segundos. Como essa fórmula da equação horária do vetor velocidade já está aqui, eu vou fazer primeiro o cálculo da velocidade. Então basta somente substituir as variáveis t por 24. Componentes da velocidade no instante 24 segundos é igual a 180,54 mais
239 menos 81 vezes 24. Percebam que a velocidade na horizontal não se altera, ela não depende de t, é uma constante. Vai ficar 239,59 menos 9,1 vezes 24 vai dar 235,44 J. Finalmente, espero que vocês estejam conseguindo ver. A primeira parte não se altera. 239,59 menos 235,44 igual a 4,15 J. Isso em metros por segundo. Se vocês estão acompanhando o gabarito, vocês percebam que por conta dos arredondamentos, a velocidade nesse instante, a velocidade vertical nesse instante, ele deu como zero, sendo que, não usando arredondamentos, tem uma velocidade consideravelmente alta, 4,15 metros por segundo. Bom, eu tinha calculado a velocidade, os componentes da velocidade, porque estava mais fácil. Agora eu vou voltar e calcular a posição nesse instante 24 segundos. Então eu vou reescrever a equação horária do vetor posição. Então esse é o vetor, aliás, a equação horária do vetor posição. Ainda aqui tem um T. Então, a posição do projétil no instante 24 segundos é igual a 180,54 vezes 24 e mais 765 mais 239,59 vezes 24 menos 4,9 vezes 24 ao quadrado J. Para não demorar demais resolvendo isso, eu vou colocar o resultado direto. Eu espero que vocês não tenham dificuldade em resolver essas contas. Qualquer coisa a gente pode esclarecer um pouco melhor depois. Então 180 vezes 24 vai dar 4.333,07 e mais 3.680
89,9 J. E a posição é dada em metros. Essa maneira é uma maneira, até usando essa notação de vetor unitário, é um pouco mais fácil, porque de uma vez só eu já calculei o valor da posição X e da posição Y nesse instante, 24 segundos. Então, nesse instante, meu projétil estará distante na horizontal, né, em relação ao ponto de origem, 4.333,07 metros, e na vertical, né, em relação ao solo, 3.689,9 metros. Então esses são os valores de x e y da posição do projeto no instante t igual a 24 segundos. Bom, então aqui a gente encerra esse exercício. Como vai ser um exercício muito longo, né, baseado no mesmo sistema, eu vou ter que dividir em vários vídeos, tudo bem? Então, até o próximo vídeo.